Jesus está vivo. E essa não é mais uma frase de efeito, essa é a verdade mais poderosa que você vai ouvir hoje. Jesus está vivo. E sabe o que isso significa? Isso significa que você tem muitos motivos para comemorar. Jesus é Deus, Ele é eterno, isso significa que Ele sempre existiu. Em João 1 diz que tudo que foi criado existe por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Colossenses 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. E Efésios 1 diz que Jesus sempre foi o plano perfeito do Pai, que desde a eternidade, antes da criação do mundo, Deus já tinha nos planejado para que fôssemos seus filhos. E ele já tinha definido que esse processo de filiação seria completamente feito através de Jesus, porque isso louva a sua graça. E Romanos 11 diz que tudo veio de Jesus, tudo acontece por causa dele e tudo volta para ele. Então imagine só, o Deus através de quem tudo foi criado decide se tornar homem. Ele abre mão de toda a sua glória e nasce numa família complicadíssima, com um histórico de traição, prostituição, idolatria, assassinato, mentiras, adultério. E aí, de repente, Maria apareceu grávida, sendo virgem por obra do Espírito Santo. E José, quando soube disso, pensou, ué, grávida? Mas ela não é virgem? Bem, pelo menos eu nunca fiz nada ali. Caramba! O que vão pensar de mim? E José covardemente foge. Até que um anjo para José e fala, ô covarde, volta para lá. E o anjo então explica tudo o que aconteceu. E lá se vão José e Maria. Um covarde com fama de ter sido traído e uma mulher com fama de adúltera e mentirosa. Uma ótima família, né, para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas essa era sim a família perfeita, simplesmente porque ela era uma família normal como qualquer outra família. E Jesus nasceu como qualquer outro bebê, cresceu como qualquer outro menino e se tornou um homem como qualquer outro. Exceto por um detalhe, Jesus tinha o Espírito Santo e esse detalhe fazia toda a diferença. Porque em Filipenses 2 diz que mesmo sendo Deus, ele abriu mão de sua glória e veio à terra como um homem, como qualquer um de nós. Mas era o Espírito dentro dele que capacitava Jesus a ser perfeito apesar da sua humanidade. E era por causa desse Espírito que Jesus tinha paz apesar das circunstâncias. Por causa do Espírito Santo também, Jesus foi capaz de nos amar e por causa desse amor foi que ele permaneceu firme em seu propósito até a morte. Mas antes de morrer, Jesus disse o seguinte em João 14, está chegando a hora de eu voltar para o Pai, mas sabem esse Espírito que vive em mim? Então, hoje vocês o conhecem porque ele anda com vocês, mas quando eu voltar para o Pai, ele vai lhes enviar esse Espírito e ele não vai mais andar com vocês, mas ele vai habitar em vocês. E quando isso acontecer, vocês serão ensinados e capacitados a viver da mesma maneira como eu vivo e a fazer coisas ainda maiores do que aquelas que eu fiz até hoje. Jesus, que até então era o único Filho de Deus, morreu para que nós também fôssemos feitos filhos exatamente como Ele é. E essa similaridade acontece simplesmente porque nós recebemos a mesma vida de Jesus. Nós recebemos o mesmo Espírito que habitava em Jesus. O mesmo Espírito que habitava nele, que capacitava Jesus a viver de forma tão extraordinária e a fazer coisas tão maravilhosas como ele fazia. E esse Espírito foi derramado sobre nós. O mesmo Espírito que se movia em Jesus e que ressuscitou Jesus dos mortos hoje vive dentro de você. É por isso que quando o Pai olha para você, ele vê Jesus em você. Em 1 João 4 diz que Deus ama você com o mesmo amor com o qual ele ama Jesus. E em João 17 diz que a mesma glória que o Pai deu para Jesus, Jesus deu para você. Então, se você quer saber o quanto Deus ama você, é só você pensar no quanto ele ama Jesus. E se você quiser tentar imaginar o que seria impossível para você, é só você pensar: o que é impossível para Jesus? E então você vai perceber que pode todas as coisas por causa daquele que te fortalece.
Jesus foi morto exatamente para que o nosso passado morresse com ele, e então Jesus ressuscitou. E Paulo diz em Romanos 8 que se você estava ali com Jesus naquele momento da sua morte na cruz, ou seja, se o seu pecado estava lá, se a sua culpa, o seu medo, as suas enfermidades estavam naquela cruz com Jesus, então, por ter sido participante com Jesus da sua morte, você também é participante com ele da sua vida. Jesus morreu para que o seu passado morresse com ele e ele ressuscitou para te dar vida, a mesma vida que ele tem, plena e abundante, independente das circunstâncias. Porque pensa só, Jesus nasceu numa família totalmente conturbada, em meio a uma sociedade caída e degradada, exatamente para te mostrar que o que determina a sua vida não é o que acontece em sua volta, mas sim o que acontece dentro de você. E hoje o Espírito Santo vive em você, Deus vive dentro de você. O mesmo Espírito poderoso que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você. Não é que ele te visite de vez em quando você ora ou quando você faz tudo certinho e que quando você erra, ele se afasta de você. Não, ele vive dentro de você e ele está em você e com você o tempo inteiro. Ele nunca te abandona, porque hoje ele não anda com você, mas ele mora, ele habita em você. Quando parece que tudo em sua volta vai desabar, o Espírito de Deus está em você. Quando os problemas parecem grandes demais, ele está em você. E quando você tropeça e erra, é ele quem firma os seus passos e te lembra da sua verdadeira identidade em Jesus. E quando você acerta, é ele quem te lembra que isso é resultado da sua nova identidade em Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus em você. O Espírito Santo glorifica Jesus através de você. E é esse Espírito quem testifica dentro de você que você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Simplesmente porque Jesus está vivo dentro de você para sempre.